Onde você estiver, sinta-se abraçado. Grande abraço, boa tarde. Estamos começando aqui pela sua TV UPS, Canal 10, mais um programa Top Esporte. Pois é, aqui você vai ficar sabendo das notícias do futebol, do esporte em geral. E também você pode nos acompanhar ao vivo através do YouTube e depois também acompanhar os nossos programas, esse programa de hoje no Facebook, no Instagram, enfim, através das mídias sociais. Lembrando que hoje nós vamos falar muito sobre futebol, como sempre fazemos aqui no programa. E ontem, Vitória e CRB fizeram um bom jogo, um duelo nordestino, um clássico nordestino, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado de 2-2 tornou a situação do CRB ainda mais difícil, praticamente quase que impossível para o CRB chegar à Série A no ano que vem, porque o CRB empatou o jogo dele, as outras equipes venceram seus jogos e a diferença aumentou para 6 pontos. Então, realmente, a situação do Galo ficou muito, mas muito complicada. O CRB sempre na frente, fez 1-0, Vitória empatou, o Galo 2-1, depois o Vitória empatou 2-2. E o CSA treina, inclusive, para enfrentar o Fortaleza no próximo final de semana. O time precisa da vitória para continuar com chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje tem o Clássico dos Milhões. Hoje tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Esse jogo antecipado, porque a data que marcaria o jogo pela tabela oficial da CBF seria justamente um dia antes da final da Libertadores. Ou melhor, um dia depois da final da Libertadores. E aí o Flamengo vai estar em Lima, no Peru. Mas a gente vai falar sobre esse clássico hoje. Será que o Luxemburgo tem uma fórmula aí para tentar parar esse Flamengo do Jesus? Ou o Flamengo vai golear novamente como fez no primeiro turno? E vamos conversar também sobre o time do Asa. Aqui nós vamos receber a presença do professor Adriano e nós vamos falar sobre a agremiação esportiva arapiraquense. O nosso programa que tem o oferecimento da água mineral Verdes Mares nesse calor. Nada melhor, mas nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia de qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na Água Mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório. Uma confiança e qualidade que você merece. GB Roupas, olha só, você que gosta de se vestir bem e com roupas de qualidade, vá lá na GB Multimarcas e confira o que tem de melhor e os melhores preços. Bravo, Biogás e Gino Benotti. Fica na Praça Bom Conselho, no centro de Arapiraca. E agora eu tenho um recado para lhe dar sobre as sandálias Aventura. Pois é, um abraço para o nosso amigo Anderson, lá das sandálias Aventura. Você já sabe, né? O melhor preço e também a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair aqui de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e até mesmo os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E agora eu vou rodar um VT para você. Preste atenção na qualidade, ou seja, dos colchões Quality Mag e o que eles são capazes de fazer. Veja o VT aí. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor.
Pois é, você viu, né? Super legal, colchões Quality Mag. E você quer adquirir o seu? Você liga para esse número 0800 765 5535. 0800 765 5535. Ou então você acessa o nosso site qualitymagcolchões.com.br. E você viu aí, né? Ou seja, no nosso VT, a qualidade, ou seja, o bem que faz os colchões Quality Mag. São mais de 21 massagens. Você não precisa ter aquela preocupação, não, eu vou ter que ficar acordado para desligar o controle remoto quando a massagem acabar. Não, desliga automaticamente, ou seja, você já vai estar dormindo no conforto de um colchão Quality Mag. E você que tem problema de saúde, problema principalmente com nervo ciático, hérnia de disco, dores nas costas, dores na coluna, enfim, é um ótimo investimento para a sua saúde. Basta você ligar 0800 765 5535 e agendar a visita de um dos nossos representantes. Eduardo Cardial, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Um forte abraço para você, um abraço aos amigos do Top Sport, aos internautas, aos nossos telespectadores e, sobretudo, os nossos assinantes, né, que sempre nos acompanham para ficar atentos, para tomar conhecimento, melhor falando, do nosso futebol. Como você disse há pouco, no nosso destaque, nós vamos hoje falar amplamente sobre algumas situações do nosso futebol, do futebol alagoano. O CRB jogou ontem, empatou, é quase impossível, mesmo a chance de classificação. A gente vai trazer isso aqui com mais detalhes. Tem o Clássico dos Milhões hoje. Quem vai levar melhor? O Vanderlei Luxemburgo, o Jorge Jesus, né? De que forma o Jesus vai tentar uma vitória hoje, de que forma o Vanderlei vai tentar segurar esse Flamengo hoje, enfim. E o CSA com desfalques, né? Para esse jogo contra o Fortaleza. Já tinha o Jonathan Gomes, que foi expulso, tem a suspensão automática. E no treinamento de hoje, de manhã, no CT do Mutange, um atacante do CSA sentiu o adutor da coxa. Daqui a pouco a gente traz detalhes. Rapaz, e uma polêmica também, né, que está surgindo aí no futebol alagoano. Eu ontem estava, inclusive, acompanhando o jogo do CRB. E aí surgiu essa polêmica e eu estava ouvindo algumas emissoras de rádio lá de Salvador. Não sei se você fez o mesmo, mas há quem diga, a imprensa baiana dá como certo Léo Ceará no CSA em 2020. Você ficou sabendo dessa história aí? Fiquei sabendo e vou mais além um pouco. A direção do CSA chegou a conversar com o Léo Ceará, chegou a conversar com o Vitória para nesta temporada 2019 o Léo Ceará ser jogador do CSA. Só que os entendimentos não foram da forma que a direção do CSA esperava. E aí, praticamente finalizando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, informações dão conta que o CSA voltou a conversar com o Vitória. E me parece que as portas lá do Vitória estão escancaradas para o CSA. Principalmente depois do não cumprimento do acordo de ontem com o CRB, né? Pois é, e a gente falava ontem aqui no programa, né, de que será que valeria a pena o CRB pagar a multa? Bom, o CRB pagou, lógico, aproveitando que o jogador jogou. E quase que valeu a pena mesmo, porque o Léo Ceará fez o segundo gol do CRB, que poderia ter sido aí o gol da vitória, né? Mas essa polêmica está no ar, ou seja, Léo Ceará poderá ser um dos primeiros reforços do CSA para a temporada 2020, que já seria, sim, uma situação muito parecida com a do ano passado, porque o CSA, no ano passado, anunciou a contratação do goleiro João Carlos, que foi jogador do CRB na Série B, enfrentou o CSA, inclusive, por algumas oportunidades no ano passado, pelo Campeonato Estadual e pela Série B do Campeonato Brasileiro. Assim que terminou a participação do CRB na Série B e do CSA também com acesso para a Série A, o João Carlos foi anunciado como um dos reforços no CSA. De repente, agora, o Léo Ceará, artilheiro Léo Ceará, poderá ser um dos reforços do CSA para a temporada seguinte. Eu diria que é um bom nome, viu, Oswaldo? Sem contar dessa base que o CSA possivelmente deve manter para a próxima temporada. Lógico que não vai manter toda a estrutura que vem disputando a Série A, vai ser um time com uma folha salarial menor, mas um time extremamente competitivo. O próprio presidente do CSA já externou isso. E também a possibilidade de fazer, como o Atlético Paranaense faz, jogar com a equipe sub-23. O estadual. O estadual, com a equipe sub-23. Mas quando se trata de um atacante da qualidade, do peso de um Léo Ceará, você já coloca aí o CSA já vem como sendo um favorito, CSA e CRB, pela estrutura financeira que tem hoje em relação aos outros clubes, mas com jogadores com essa qualidade, com esse peso, a tendência é que o favoritismo aumente ainda mais. Pois é, e tem um detalhe, né? Deixa eu falar aqui para você que está nos assistindo. Vamos falar do jogo do CRB ontem contra a equipe do Vitória, só que deixa eu falar para você o seguinte.
a coisa não tá boa, não. Entre Vitória e CRB, não. Não foi tão amigável assim como se falou, como se disse, que o Léo Ceará jogou ontem porque existia uma relação boa, existe uma relação boa. Pelo contrário, hoje pela manhã, inclusive, o Vitória divulgou uma nota oficial, né, dizendo que vai correr atrás dos direitos dele pelo descumprimento do acordo, do trato do CRB. Ou seja, eu não vou me envolver nessa questão aí de quem está certo e de quem está errado. Eu só quero dizer o seguinte: é triste quando você tem um acordo e esse acordo é descumprido por alguma parte. Isso não é nada legal. Independente de quem seja. Independentemente de quem seja. Se fosse o Vitória, eu estaria falando do mesmo jeito. Agora, porque o CRB a gente não vai falar, tem que falar. Agora, o CRB, claro, é um clube muito bem administrado, faz tempo pelo seu presidente, tem toda a sua diretoria, tem um conselho deliberativo, que o CRB tem à frente o presidente Kennedy Calheiros, e o Vitória, no caso, divulgou essa nota que nós estamos vendo aqui. Veja só, confira na íntegra a nota do Vitória. O Esporte Clube Vitória, se não der para você visualizar bem aqui, eu vou ler para você. O Esporte Clube Vitória, por sua direção, vem esclarecer que o atleta Leonardo de Souza Pereira, Léo Ceará, foi emprestado ao CRB de Alagoas, tendo sido definido no contrato a proibição de o atleta atuar contra seu clube de origem durante o período de empréstimo. O contrato estabelece pagamento de multa no caso de descumprimento pelo CRB, tendo em vista o atleta ter atuado no jogo realizado ontem à noite, sem o devido consentimento do ECV, do Esporte Clube Vitória. Esclarece que irá adotar as providências administrativas e jurídicas para a cobrança da multa. Olha só, o Vitória está no papel dele em divulgar essa nota, em ir contra a direção do CRB, em buscar os direitos. Se tem no contrato, óbvio que ele tem direito, ele vai buscar isso aí. A informação que nós temos, nós trouxemos aqui em primeira mão, antes do jogo do Vitória com o CRB, que essa multa gira em torno, aliás, gira não, que é uma multa fechada em R$100 mil, caso o Léo Ceará jogasse. A presidência do CRB, ou seja, o presidente do CRB, Marcos Barbosa, autorizou a viagem do jogador para Salvador e autorizou que o jogador jogasse. Ou seja, a partir do momento que ele autoriza tudo isso, ele também está ciente que ele vai pagar a multa. Mais cedo ou mais tarde, mas ele vai ter que pagar. Ponto. Ele é o clube, né? Ele é o clube. Não é quando eu falo mais assim, me referindo ao clube. Então, esse é um ponto. Agora, o outro ponto, Oswaldo, que eu sou totalmente contra, 100% contra. E não é porque é o caso do Vitória com o CRB. Isso vem acontecendo no futebol brasileiro. Eu sou contra, já venho dizendo isso algumas vezes. Ora, se o Léo Ceará não serve para o Vitória, porque a partir do momento que você está na mesma competição e você cede um jogador para um clube concorrente seu, e aquele jogador, ele é proibido de jogar contra a sua equipe, então por que você emprestou? Agora tem um detalhe aí, veja só. Eu até entendo o que você está falando. Inclusive, nós estamos comentando aqui, estamos ao mesmo tempo mostrando os melhores momentos ontem do jogo do CRB contra o Vitória, o empate de 2-2. O CRB fez 1-0 com o Elton Arábia, ou seja, chutando a bola quase que de fora da área, ela resvala no zagueiro do Vitória e entra. Mas enfim, você vai acompanhando aí os melhores momentos de CRB 2, Vitória também 2. Mas tem um detalhe, veja só. Eu entendo o que você está colocando, mas o que é que se discute muito? Não é essa questão. Por exemplo, o Eduardo Cardial pertence ao meu time. Eu empresto o Eduardo Cardial para o time do Guimarães. Só que o Eduardo Cardial sabe que quando for jogar contra o meu time não pode jogar. Aí, se não serve para mim, por que emprestou? Mas o caminho não é esse. O que se debate muito, o que se questiona muito, é para você preservar até a própria imagem do jogador. Você ontem falou o seguinte, você já pensou se o CRB paga R$100 mil de multa e com 2 minutos de jogo o Léo Ceará se machuca? Bom, teoricamente o CRB teria que ter pago isso antes do jogo. O correto seria O correto seria esse, antes do jogo. Tá aqui, eu vou botar para jogar, tome aqui o seu dinheiro, 100 mil. Aí, resultado, 2 minutos de jogo, o atleta sofre uma contusão, sai do jogo. Aí você até levantou esse questionamento. Será que valeu a pena? Claro que não. Então, veja só. Eu estou pensando o porquê que isso acontece. Aí você vai preservar o atleta. O atleta é jogador do Vitória. O Vitória está brigando para não ser rebaixado. Matematicamente, ainda não está rebaixado. Aliás, não está garantido na Série B. E aí, resultado, você põe o Léo Ceará para jogar como o CRB colocou ontem. Você já pensou? 0-0 o jogo. Último lance da partida, pênalti para o CRB. O Léo Ceará vai lá e coloca a bola na arquibancada do Barradão. O que é que o torcedor do CRB vai pensar? Tá vendo aí? Estava tudo armado.
O jogador perdeu o pênalti de propósito porque é jogador do Vitória. Então você começa a colocar em jogo, em risco, o caráter do jogador. Você começa a colocar em risco a postura dele como atleta. Então, você não põe para jogar, é como uma forma de você proteger até o atleta e a imagem dele. Porque claro que isso pode acontecer. Eu não vou acreditar nunca que um jogador vai perder um pênalti de maneira proposital. Tem um exemplo, que não é o caso, mas tem um exemplo. Para os mais velhos, a gente sabe da identificação do Edmundo com o Vasco. Sim. O Edmundo, ele jogava no Cruzeiro. E olha que ele não foi nem emprestado do Vasco para o Cruzeiro. Ele jogou no Cruzeiro. E aí, resultado, o Edmundo, no jogo decisivo, se eu não lembro estou desse enganado, jogo. você se lembra? Lá em São Januário. Enfim, o Edmundo, que dificilmente perdia um pênalti, o Edmundo cobrou muitíssimo mal o pênalti, perdeu um pênalti jogando pelo Cruzeiro em pleno São Januário. O que se especulou, o que se falou do Edmundo, perdeu de propósito porque foi em cima do Vasco. Queria ver se não fosse em São Januário, se não fosse contra o Vasco, se ele perdia. Então, se trabalha toda essa situação. Eu entendo, sabe, Oswaldo? Entendo, respeito o ponto de vista. Agora, assim, a partir do momento que você vai buscar um atleta de um outro clube, que você está na mesma competição e que você assume a responsabilidade de você pôr o jogador para jogar, você está assumindo essa responsabilidade. Então, é a mesma coisa. Guardadas as proporções, não tem nada a ver, mas é a mesma coisa a questão da embriaguez ao volante. O cara não sabe que é proibido, mas o cara não bebe e dirige, ele está assumindo o risco. Ponto. A mesma coisa é aí. Guardadas as proporções, muito distante, inclusive. Se o time assume, não, eu vou pagar a multa, eu quero que ele jogue, você está assumindo uma responsabilidade do que vem acontecer. Do time ganhar, perder, dele entrar, jogar só 10 minutos, ser expulso. Você assumiu a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Mas é isso que eu estou tentando falar para você. O problema é que se protege o atleta, não é o clube. Sim, também. Entendeu? Também. Essa é que é a questão. Mas enfim, o fato é que o Léo jogou, fez gol, mas o resultado Oswaldo, acabou sendo agora, péssimo para o CRB. antes de você trazer aí os resultados, observando os melhores momentos do jogo e vendo o jogo ontem também, o que me chamou a atenção, e eu queria que esse CRB jogasse assim, com a postura do segundo gol do CRB. Você viu que jogada, a bola trabalhada, a bola ela gira totalmente, ela vai lá no Alisson Farias, não é Alisson Farias? Isso. Vai lá no Alisson Farias, volta pro meio campo, vai na outra extremidade lá na direita, o Léo Ceará, inteligente, sai da área, vem receber essa bola fazendo o pivô, dá o toque e entra por dentro, recebe a bola e faz, ou seja, uma jogada muito bem trabalhada. Se o CRB mantesse essa postura. Um detalhe importante, 2 detalhes que você foi muito feliz na sua colocação. Primeiro, vamos voltar aqui o lance do pênalti. Para você foi pênalti, Eduardo? A favor do Vitória? Eu acho que foi. Para mim foi. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti e a expulsão do jogador Vitor Ramos era se dar. Por quê? Porque, veja só, veja o que ele sobe e ele abre o braço aqui, né? A regra é clara, né? Exatamente, ele sobe, mas ele abre o braço, a bola bate no braço dele. E um detalhe, a expulsão foi justa porque era uma bola em direção ao gol. Então o árbitro, no meu modo de ver, o árbitro agiu corretamente em marcar o pênalti e expulsar o jogador do Clube de Regatas Brasil. A expulsão do jogador do Vitória nem se discute, né? E outra coisa, clara e Oswaldo? manifesta a situação de gol. Agora, um fato curioso. Foi a primeira vez que eu vi isso na história. Um estádio inteiro aplaudia um cara porque foi expulso. Você viu ontem? O Vitor Ramos. Não, o jogador do Vitória. Do Vitória. O Barradão lamentável. inteiro, exceto alguns torcedores que lá estavam do CRB, mas o restante, o estádio inteiro aplaudiu o jogador do Vitória pela expulsão. Normalmente o cara é expulso, a torcida fica pé da vida com ele, mas ontem não. O cara foi expulso e foi aplaudido de pé. Será que ele é bem quisto lá, hein? Ah, ele é ídolo. Desse jeito. O cara, rapaz, eu sou ídolo lá no Vitória. Por quê? Porque eu fui expulso de um jogo. Eu não estou entendendo isso. Você é ídolo e foi expulso. Agora, em relação ao pênalti em cima do Vitor Ramos, até o árbitro ele explica o motivo da marcação do pênalti e o porquê expulsou. Expulsar. E o Vitor Ramos ainda vai questionar 100% errado. É simples. E aí, o que é que diz a regra? Você tem que subir com o braço Sim. no corpo, assim, colado no corpo. Não, você não pode abrir os braços. Ah, mas ele estava subindo, tem que pegar a impulsão. A impulsão é uma coisa.
O que você não pode fazer... O gesto dele não pode. O que não pode fazer é o que o Vitor Ramos fez. Exato. Você não pega a impulsão abrindo o braço de lado. Exatamente. Você pega a impulsão forçando o braço para cima. Exatamente. Ele abre o braço de lado. Uhum. A partir do momento que ele abre o braço de lado, ele tira a trajetória da bola. Pênalti claro, expulsão correta. Também acho. Bom, e continuamos mostrando aí os melhores momentos. Vê se dá pra gente mostrar o lance da expulsão. Será que tem aí, ô Pirulito, o lance da expulsão do jogador do Vitória? Se não tiver, não tem problema nenhum. Mas foi um fato curioso esse no jogo, né? Foi um fato curioso. Por quê? Porque o jogador foi expulso e foi aplaudido. Ou seja, e aí pra você que não assistiu o jogo, o seguinte, praticamente a última bola do jogo, o jogador do CRB arrancou, partiu em direção ao gol, uma clara e manifesta situação de gol, só era ele e o goleiro agora, o cara vinha correndo desesperado, o Daniel Borges, quando foi finalizar, o cara deu uma tesoura por trás, quer dizer, aquela expulsão providencial. Virou ídolo. Virou ídolo. O cara fez a falta, foi expulso, veio a cobrança da falta e nada aconteceu. E fatalmente o Daniel Borges iria fazer o terceiro gol do CRB, o CRB iria ganhar o jogo e iria melhorar a sua situação. Tá aqui a classificação agora, o Bragantino já na Série A 71, o Sport praticamente também. Aí você tem Curitiba 57, Atlético Goianiense 57, América de Minas 55 e o Paraná 54. Eu acho que esses aí são os que vão brigar, esses 4 vão brigar aí por essas 2 últimas vagas. O CRB ficou difícil a situação dele, 51 pontos, 6 pontos agora para o 4º colocado. E na parte de baixo, para a gente ganhar justamente aqui tempo no programa, olha o Figueirense, rapaz, que todo mundo dava como rebaixado. Você viu o que eu disse ontem, né? O Figueirense venceu o mundo, jogo. Exatamente, olha o Figueirense, 38 pontos, abriu 3 pontos, 3 do 17º colocado. E o Criciúma lá? O time do Londrina. Venceu o Londrina ontem 2-0. O Criciúma, exatamente. Criciúma é 34 pontos. E hoje nós temos mais 2 jogos, hein? Que esses jogos, pelo menos Botafogo e Sport, é um jogo que diretamente interessa ao CRB. Sim. Porque, para saber a definição, hoje o CRB está numa situação quase impossível. Dependendo desse jogo, ele pode ficar numa situação impossível. Se o Botafogo ganhar? Se o Botafogo ganhar. E se o Sport ganhar, tá na Série A. Tá na Série A. E aqui o Vila Nova, se ganhar, ganha uma sobrevida. Isso. Porque o Vila Nova vai para 36 pontos. Ele automaticamente passa Londrina e Criciúma. E aí ele vai ficar na 17ª colocação com 2 pontos atrás justamente do time do Figueirense, né? Justamente atrás do Figueirense. E um detalhe, os 2 próximos jogos do CRB, Ponte Preta no Rei Pelé e Figueirense no Rei Pelé. Quer dizer, 2 jogos que poderiam ser, entre aspas, fáceis para o CRB e acabou se tornando jogos dificílimos, principalmente do Figueirense. Por quê? Porque o CRB poderia enfrentar o Figueira já rebaixado, a Ponte já de férias, mas não. Com essa situação agora do Figueirense, o Figueirense sabe que está muito vivo para se manter na competição e vai precisar somar pontos nessas 3 últimas rodadas. Um ponto para o Figueirense no Rei Pelé é uma vitória. Exatamente, é verdade. É verdade. Então, essa é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, a situação do Clube de Regatas Brasil, que ficou realmente muito, muito difícil a situação do Galo depois do empate de ontem. E o Marcelo Cabo, ele criticou a arbitragem. Ele disse que, na verdade, assim, ele condicionou praticamente o resultado da arbitragem. Eu não vi dessa forma, respeito a opinião do Marcelo Cabo, mas não concordo com Mas ele é bom nisso, a minha tristeza foi ver o CRB ganhando de 2-1, jogando à vontade, jogando fora de casa, mas tendo domínio do jogo. Aí quando ele faz o segundo gol, aí ele vai e coloca mais um volante, que foi o Lucas Abreu no jogo. É isso que eu digo. Estilo de ser do Marcelo Cabo, que eu respeito, mas não concordo. Basta ele ficar um gol na frente. Que ele faz tem que 1-0, colocar... já faz isso. Exatamente, um gol na frente. Fez um gol na frente do adversário, pronto. Aí já se defende todo, já se retrai todo, já se fecha. Olha, é um negócio independente do tempo do gol. Isso, exatamente. Independente do tempo do gol. Se o gol sair aos 15 minutos do primeiro tempo, ele arruma uma forma de mexer na postura tática da equipe. Exatamente. Agora, para você ver que diferença, né, do Marcelo Cabo para o Agel Fux. O Agel leva o gol, perdendo o jogo, tira um volante e bota um atacante. Pois é, exatamente. Aí o Marcelo, ganhando o jogo da mesma Cabo, forma. Ele faz o seguinte, 2-1 CRB. Ele tirou o Léo Ceará e colocou o Lucas Abreu. O CSA vencendo o jogo, o Agel tirou um volante e botou um atacante. Exatamente. Com 40 e poucos minutos. Isso na Série A, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o professor Marcelo Cabo, eu respeito, claro, toda a sua trajetória, o seu currículo, mas é aquilo que eu já falei. Na minha opinião, tá certo? O estilo de ver futebol, a maneira como enxergar futebol é que não bate muito, ou seja, a sua pessoa com a minha. Nada pessoal, eu estou falando da maneira como você vê futebol. E não só você, eu já disse isso aqui, você e muitos técnicos dessa nova geração.
né? Ou seja, desse futebol reativo, desse futebol retranqueiro, desse futebol de resultado, né? Hoje em dia as equipes elas não são preparadas para jogar, elas são preparadas para não perder. Existe uma diferença muito grande em você passar a sua semana trabalhando, treinando, para você armar uma estratégia de jogo, para você vencer o jogo. E existe os técnicos que passam a semana inteira trabalhando a sua equipe para não perder. A vitória pra é uma saber consequência. Sofrer. Exatamente. A vitória é uma consequência, né? E aí eu acho lindo é quando vem na coletiva e diz o seguinte: não, nosso time soube sofrer. Gente, isso chega a me dar uma loucura. Eu fico com a mão na cabeça para não ficar doido quando eu escuto um técnico falar isso. Nós soubemos sofrer no jogo. Peraí, meu irmão. Futebol foi feito para jogar. Mas tem time, tem jogos que o que atrapalha é a bola. A bola é que atrapalha o jogo. Então, nada contra pessoal, Marcelo Cabo. Pelo contrário, o técnico que tem 2 acessos no currículo, um técnico que é bicampeão alagoano. Agora, a forma como ele vê futebol não bate muito com a minha. Eu gosto de técnico que prepara o seu time para jogar. Ele prepara o time dele para não perder. E aí, dentro do jogo, a consequência é que traz o resultado, positivo ou negativo. Mas respeito, claro. E não é só o Marcelo Cabo, não. Essa nova geração dos técnicos no Brasil tá assim, ó, cheio deles. Esses jovens, assim, que pensam futebol, já disse aqui, e que transformam o futebol na ciência mais difícil do mundo. Não sei se é para autovalorizar, para valorizar o trabalho do técnico, que técnico está muito valorizado no futebol. Antigamente, se valorizava mais os jogadores do que o treinador. Hoje em dia, treinadores, às vezes, são até mais valorizados do que jogadores de futebol. Veja aí o do Corinthians, que desceu, o Carille. Ele se achava a estrela maior do clube. Não, as estrelas são jogadores. O técnico está ali para a montagem do elenco, para a estratégia de jogo, mas quem resolve, quem são as estrelas, são os jogadores. Mas, infelizmente, essa nova geração de técnico transformou isso. O futebol na ciência mais difícil do mundo. E da forma como eles pensam futebol, é que está se tornando cada vez mais chato. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. O primeiro do programa, já já estaremos de volta com o nosso Top Sport. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor.
Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Sport aqui pela sua TV Opes, Canal 10 e também ao vivo no YouTube. Sempre em nome da água mineral Verdes Mares e no calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com uma garantia e qualidade do Grupo Rafael Tenório. Pois é, tá fazendo muito calor, você precisa estar sempre hidratando o seu corpo, então nada melhor do que aquela água bem gelada do Grupo Rafael Tenório. Água mineral Verdes Mares. Olha, e vamos falar sobre as sandálias Aventura. Pois é, gente, sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e também os nossos amigos feirantes. E conheça nossos produtos. Sandália Aventura, melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E durante o intervalo do nosso programa, você pôde observar aí o nosso VT a respeito dos colchões Quality Mag. Pois é, e você ficou a fim de adquirir um colchão Quality Mag? Então você liga agora para esse número aqui, 0800 765 5535. 0800 765 5535 e você vai saber os benefícios do colchão Quality Mag para a sua saúde. Isso é investimento, gente. Você vai estar investindo na sua saúde, no seu descanso, no seu repouso e também, claro, você vai poder desfrutar de todos os benefícios de um colchão Quality Mag. Você quer saber mais informações? Acesse o site qualitymagcolchões.com.br. Olha, e nesse bloco nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do professor Adriano. Vamos falar muito sobre a agremiação esportiva arapiraquense, o time do Asa, que está aí nesse processo, né, de tentativa, de início de temporada. Todas as providências estão sendo tomadas para que o clube novamente inicie um projeto, inicie uma temporada, uma pré-temporada e quem sabe 2020 possa ser um ano muito melhor para a agremiação esportiva arapiraquense, o que não foi, logicamente, em 2019, onde o time não foi bem na Copa do Brasil, não foi bem no Campeonato Estadual e foi relativamente bem na Série D, mas acabou sendo eliminado pela equipe do Itabaiana. Eduardo Cardial, inclusive, também a partir de agora conversando com o professor Adriano e desde já eu agradeço a sua presença, Adriano. Eduardo. Bom, primeiro agradecer a presença do professor Adriano, né? Logicamente vem ao programa para falar sobre a agremiação esportiva arapiraquense, esse asa que é gigante, que vive dias de planejamentos, né, visando a temporada 2020. Esse planejamento, professor Adriano, essas reuniões que seguem acontecendo, a presidência do clube, os demais integrantes da diretoria, traçando estratégias e buscando soluções para viabilizar esse asa. Como é que tem feito todo esse processo? Como está a situação para esse asa em 2020? Bom, boa tarde ao companheiro Oswaldo, ao companheiro Cardial, agradecer a oportunidade de falar um pouco mais do nosso alvinegro, né? Agradecer a oportunidade pela TV Opes, convidar a gente. Na verdade, o planejamento ele vai além da nossa temporada agora de 2020. A gente está discutindo a reestruturação do ASA, inclusive com nossos parceiros que estão indo lá, dando mais uma vez a sua contribuição de forma voluntária para que a gente cresça o tamanho da equipe lá e conseguir construir realmente aquele asa além do esporte, ou melhor, além do futebol, né? A gente está discutindo hoje o asa como instituição esportiva. Então a gente está planejando, além da temporada agora de 2020, com a nossa Copa Alagoas, como também com o nosso Campeonato Alagoano, e também uma reestruturação do asa como instituição. Então a gente espera muito que a gente consiga trazer uma nova roupagem agora 2020 para o asa, onde a gente traga para os nossos sócios torcedores, além o acesso ao campo do ASA, também alguns privilégios como sócio-torcedor. Então a gente precisa fazer uma nova reorganização, a gente está fazendo isso. Lógico, o embrião não podemos agora, a priori, repassar essas informações, mas logo, logo teremos novidades sobre essa nova reestruturação do ASA. Bom, o ASA, a gente sabe, Adriano, que pelo menos até o momento, né, a gente não está falando do clube. Nós estamos falando do futebol, né? É preciso que a gente separe as coisas. Uma coisa é o futebol, outra coisa é o clube. Agora, quando o futebol está bem, quando o futebol está na ativa, quer dizer, tudo melhora. Mas o torcedor ele precisa ter esse entendimento de que uma coisa, repito, é o futebol profissional, outra coisa é falar do clube. Mas a gente sabe que, infelizmente, em termos de futebol, hoje oficialmente,
o Asa só tem 4 meses no calendário. Janeiro, fevereiro, março e abril. E isso o Asa chegando ao final do Campeonato Alagoano, né? Podendo jogar, inclusive, até final de março, começo de abril, se não chegar. Mas vamos trabalhar na hipótese que chegue. Serão 4 meses, ou seja, de atividade. Pelo menos hoje. Vamos falar de Série D, porque é uma coisa que o Asa não tem. Pode ser que aconteça, mas não tem. Então, em cima disso aí que você está falando, como planejar o clube, em termos de reorganizar a instituição, com o futebol profissional jogando 4 meses só? Perfeito. Primeiras coisas, algumas dessas são mais emergentes, né? A questão do futebol alagoano, da Copa Alagoas agora é uma questão emergente, a gente não pode abrir mão delas. Só que a gente não acredita que um projeto, Oswaldo, seja a médio ou a curto prazo. A gente acredita muito num projeto a longo prazo. É lógico que a gente vai ter que dar sequência a algumas ações. Uma delas é justamente fazer um time combativo para essas duas atividades que vamos ter agora. Justamente para a gente manter outras atividades no futuro. Então, a gente não está abrindo mão do futebol, obviamente, até porque hoje o sócio-torcedor, ele ainda se concentra muito na atividade futebol, óbvio que a gente vai fazer isso. Por isso que eu fiz essa pergunta a você. Claro, você entendeu o que eu quis dizer. Sim, infelizmente, o torcedor não deveria agir assim. O torcedor, ele precisava entender o seguinte: eu estou me associando ao Asa, não estou me associando ao futebol profissional. Né, Adriano? Então, eu acho que o correto seria esse entendimento por parte do torcedor. Não, eu sou torcedor da instituição, eu não sou só torcedor do futebol profissional. Se todos pensassem assim, seria bem melhor, né? Ah, perfeito. A sua colocação deixou bem claro para mim, só que a gente precisa quebrar algumas culturas do futebol e do esporte de Arapiraca, porque a gente precisa entender que Arapiraca hoje não é uma cidade pequena de Alagoas, né? Hoje nós temos, pelas hipóteses, de médio para grande porte. É uma situação que a gente pode ver agora, que a gente pode ter 2 clubes em Arapiraca. E para a gente é bom, porque isso faz com que o esporte comece a ser visto como uma necessidade da cidade de Arapiraca. Sim. Quando você coloca que o Asa está bem, na verdade é quando o futebol do Asa está bem, né? Porque as pessoas não estão muito preocupadas se o Asa está bem. As pessoas se preocupam muito se o futebol do Asa está bem. É lógico que a gente não pode abrir mão disso. Óbvio que a gente não vai abrir mão disso. Mas a gente precisa entender que a gente precisa quebrar algumas culturas, por exemplo, e tornar o Asa forte como instituição. Que às vezes a gente fica muito preocupado com isso. Não, mas e o time, como é que está? É importante entender o time, mas a instituição Asa ela precisa ser forte, até mesmo para trazer algumas situações boas para a cidade de Arapiraca. Eu digo muito isso, Oswaldo, e até sou repetitivo nessa questão. Quando o Asa está bem, a Arapiraca tem uma outra história. A Arapiraca, ela sorri mais, né? As pessoas veem a Arapiraca com outros olhos. Então, a gente precisa melhorar o Asa, obviamente, com o futebol, mas trazer também uma condição de uma instituição mais forte. E nós que moramos aqui, né, um fato interessante, a cidade não é a mesma. Isso aqui é um fato. O Asa parado, a cidade não é a mesma, né? Parece que falta alguma coisa, falta algo na cidade, ou seja, principalmente os finais de semana, né? Que o torcedor está acostumado a ir ao municipal, a torcer pelo Asa. Aquele que não vai, mas pelo menos se preocupa em querer saber como é que foi o jogo, como é que foi o Asa, como é que foi a vitória, lamentar a derrota, por exemplo. Infelizmente, a cidade não é a mesma quando o Asa está parado. Quando o Asa está em atividade, quando o Asa está jogando e quando o Asa está bem, aí é que fica legal mesmo, né? Aí é que fica bom. Mas falta algo muito importante para a cidade com o Asa, entre aspas, de portas fechadas, né? Eu queria saber, já que se tratando de futebol, nesse processo todo de quebrar paradigmas, de quebrar culturas, de quebrar situações para que o Asa seja um todo e não um futebol específico, mas como já foi dito, o carro-chefe do Asa é o futebol. Tudo do Asa passa pelo momento ápice, momento magnífico do futebol. Se o futebol do Asa vai bem, o Asa todo vai bem. Se o futebol do Asa vai mal, o Asa vai mal num aspecto geral da coisa. Isso é fato. Que peso, que tamanho é esse Asa para 2020? Dentro dessas situações que vêm sendo discutidas, a contratação de um técnico experiente, Evandro Guimarães, a formação da equipe, a intenção que o Asa tem para 2020, o objetivo que o Asa tem, a responsabilidade que o Asa tem. Porque o Asa tem por obrigação chegar pelo menos na 3ª colocação. Isso é fato. O Asa tem essa obrigação. O Asa não tem margem de erro mais. Acabou. Que não aconteceu esse ano, né? Exatamente. E eu vejo, eu posso até... Todos nós conhecemos o Asa como, no mínimo, a 3ª força Exatamente. do Estado. E a 3ª força do Estado sequer decidiu, ou seja, uma vaga de Copa do Brasil e sequer se classificou para a Série D. Pelo contrário, o Asa foi o penúltimo colocado
do campeonato, ficando atrás do Muricy, que se preparou com uma semana de começar a competição. E se caíssem 2 times, como já foi assim, o Asa estaria na 2ª divisão do Campeonato Alagoano. Outra coisa, viu, Oswaldo? Só para formular aqui a minha pergunta, eu venho conversando nos últimos dias com todos os clubes que vão disputar a 1ª divisão do Campeonato Alagoano. Todos, sem exceção. 2, 3 vezes ao dia eu converso com cada um deles. Tem lógico que tem uma facilidade maior, tem outros que se esquiva, não fala, enfim. Mas os clubes que eu tenho conversado, por exemplo, o Muricy, que o ano passado se apresentou faltando uma semana, se apresenta dia 10 de dezembro. Isso. Já tem elenco montado, já tem técnico contratado. Falta a confirmação de um patrocinador de Arapiraca para poder mandar confeccionar já a camisa, a estrutura falou toda. Pra gente ontem aqui, dia 10 de dezembro. Dia 10 também já começa o Jaciobá, o CSE falou do dia Cururipe. 10. O Cururipe já está com todo elenco montado, com comissão técnica montada, começa dia 10 também. Mas né? Quem sabe o Asa já não esteja também, só eu e você que não sabe. Sim, pode ser, e que isso é um fato, isso pode estar acontecendo. E o que me chama a atenção não é a questão de montar a equipe, porque você vai lá e monta a equipe. O que me chama a atenção da qualidade e a intenção desses clubes. Porque eu conversei com o Muricy, ou seja, com a direção, o que é que a direção do Muricy me diz? Nós vamos brigar por uma vaga na Copa do Brasil e na Série D. Por isso nosso planejamento está antecipado em relação ao ano passado. O CSE com a renovação do Jaelson e a intenção da prefeitura local dar um apoio maior. Com eleição no ano que vem. No ano que vem, o mesmo pensamento. O Josinho disse ontem aqui, esse ano, 2019, eu conquistei a vaga. 2020, eu tenho que chegar para decidir. Ou seja, cada um tem a sua intenção. Mas Cardeal, o cara vai fazer um time para não chegar. Não é isso. Mas você vai juntando o quebra-cabeça do que o cara disse o ano passado, do que o cara fez o ano passado, e você vai vendo as coisas. Mas é onde eu estou falando, o Asa pode estar nessa situação e a gente não sabe. O professor Adriano sabe. É isso, qual é o peso desse Asa mediante a tudo isso? E dessa responsabilidade que tem o Asa. Porque eu não vejo margem de erro para o Asa mais. Não tem margem de erro. Perfeito. Eu acho que a gente tem essa consciência do que aconteceu em 2019. A gente não deixou isso fora da discussão lá das nossas reuniões. A gente precisa entender que nós não podemos mais cometer. Errar é natural. Agora, não cometer os mesmos erros de 2019, que a gente precisa realmente mostrar que a gente está ali tentando construir um Asa forte e não dá para a gente pensar mais com um time intermediário, a gente sabe disso. Agora, a gente pode, por exemplo, o município pode estar pensando em ter um time competitivo para ir para uma decisão, até que ponto isso pode ter uma viabilidade dentro da estrutura do município. Aí eu digo isso, por exemplo, a gente tem uma discussão com vários jogadores, e talvez a gente já tenha logo, se vocês quiserem, um time fechado aí, mas a gente tenta esbarrando, por exemplo, vamos dizer, na especulação financeira desses jogadores. Tem jogadores que jogou aqui ganhando R$4.000, hoje está pedindo 12 mil ao Asa. 12? 12. Então, pra gente, a gente fica olhando assim, poxa, como é que o cara jogou uma temporada agora de 2019 por 4 mil e chega a pedir 12 agora? Mas sabe o que é isso? É a estabilidade que o clube não tem. Sim, a falta do calendário. O problema é que o clube não tem o que oferecer além do campeonato estadual. Aí o cara vai dizer o seguinte, financeira. Não, meu amigo, eu vou pro Asa, mas eu só tenho garantido até abril. Então, eu tendo 12 mil por mês, dá para me segurar metade do ano. Né? Agora, de repente, eu estou pedindo 12 ao Asa. O Cururipe chega, eu fecho pelos 4. Por quê? Porque o Cururipe vai jogar Alagoano, Copa Alagoas, Alagoano, Copa do Brasil e vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. É essa questão que dificulta. Essa que é a grande questão, né? E que o presidente do Asa, Moisés Machado, deixou bem claro. Eu ouvi uma entrevista, inclusive, do presidente Moisés, com a irmã na Rádio Novo Nordeste, e ele falava sobre isso. Ele dizia o seguinte, que as dificuldades estão sendo imensas para contratar. Primeiro porque quase todas as propostas estavam fugindo do teto salarial do clube, que o Asa tem um teto salarial, né? E segundo, essa falta de calendário hoje que o clube vive, né? Perfeito. Eu acho que é consenso nessa ideia justamente da dificuldade de fazer um plantel. A gente também não vai se eximir de ter que fazer esse plantel, obviamente. A gente já conseguiu rever algumas situações aí de alguns jogadores, que está praticamente fechado. Só que a gente não pode fechar um contrato agora em novembro, porque na verdade vai pegar a folha de novembro, folha de dezembro, folha de janeiro e fevereiro. Então a gente precisa ter um pouco de calma, lógico. A gente quer o mais rápido possível, até porque provavelmente o Guimarães está chegando agora no início de dezembro. E ele está tendo uma participação efetiva justamente na contratação desse pessoal, porque é ele que vai gerir esse time. A gente apenas vai dar o apoio para ele, mas a gente precisa fazer com que essa comissão técnica tenha a corresponsabilidade na formação desse elenco. Então a gente precisa delegar também essas responsabilidades, porque às vezes a direção diz, não, quem faz sou eu, quem contrata sou eu, e no final não dá certo, senão a culpa é toda dessa. Então a gente precisa entender que o Asa é uma instituição que não tem dono.
não é o Moisés que é o dono. A gente precisa negociar com o Conselho Deliberativo, negocia-se também com a equipe diretiva, negociamos também com os nossos empresários, com os nossos patrocinadores. A gente espera que a gente tenha um time forte, esse é o nosso desejo. E eu acho que a gente já começou certo, contratando um treinador experiente, né? E que ele tem todo o know-how para fazer um time competitivo para as duas atividades que nós temos. Obviamente, se a gente chegar a ter, e não é tão remota essa condição, de ter uma Série D, né? A gente chegar a definir isso, não vai demorar muito, Oswaldo. Eu espero que a gente defina logo essa condição. A gente disputar a Série D, pode ser até que melhore essa condição da gente ter justamente um calendário mais extenso e os jogadores entenderem também... o peso da camisa do Asa. E fica mais fácil de você negociar com o jogador, né? Perfeito. Você tem que oferecer. Isso. Eu digo que é tão interessante o peso do Asa, que nós estamos disputando uma base aí de sub-15. E as pessoas como se fosse o campeonato do profissional. Eu acho que parece ter uma ideia, né? Então, os caras estão... lógico que tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Ninguém discute, por exemplo, que a gente disputou 3 competições, foi primeiro colocado nas 3 competições, né? Um sub-15, que a preocupação da gente, Oswaldo e Cardeal, não é ser campeão. A gente quer fazer novos atletas. Trabalho a gente de quer continuidade, Exato. de formação de atletas. Né? Então a gente tem um sub-15, provavelmente vai ter um sub-17 bom, a gente vai ter um sub-20 bom, por isso nenhum projeto a gente acredita que seja a curto prazo. Esse trabalho que a gente está fazendo, o Asa, esse ano, está trabalhando com a base sub-15, sub-17 e sub-20. Nunca teve na história do Asa isso aí. Né? Então, para a gente, isso é importante, porque a gente vai fazer um Asa forte, igual fizemos, parece que em 2012, parece-me, que nós tínhamos 6 jogadores jogando de Só titular. retificando que o Asa já teve, inclusive eu tenho um filho que foi campeão sub-15 pelo Asa, campeão alagoano, que foi justamente no estado Severiano Gomes Filho, na Pajuçara, e na época do Gilvan do Carmo, e quando o departamento amador do Asa tinha toda aquela estrutura, com os empresários, enfim, que bancavam. Né? Ali era o Arapiraca. Não, era o Asa. Em parceria com era o esporte. Exatamente, parceria Não, com na o verdade, Asa o que a gente fazia? O sub-20, a gente repassava para o Asa, era total responsabilidade para o Asa. Não, entendo. Eu não sei se a gente precisa até fazer uma leitura. Isso foi em 2012, 2013, quando você tinha a empresa, né, formada por 10 empresários. O Gilvan do Carmo, inclusive, era o coordenador da base do Asa, e o Asa disputava as 3 competições, sub-15, sub-17, sub-20, e teve, em uma tarde só, o Asa disputou 2 títulos contra o CRB, coincidentemente contra o CRB na Pajuçara. O sub-15 foi campeão e o sub-20 acabou perdendo o campeonato. E o Asa conseguindo revelar alguns jogadores, ou seja, para a categoria profissional, né? Por isso que eu sempre cobrei, eu acho que o Asa precisa voltar a ter isso. E graças a Deus, como você falou, com muito esforço, com muito empenho, vocês estão conseguindo retomar esse caminho. Do Asa, eu acho que o Asa tem a obrigação, na minha opinião, o Asa tem a obrigação. Todos os campeonatos elaborados, todos os campeonatos realizados pela Federação Alagoana de Futebol, como grande que é, o Asa tem a obrigação de disputar. Eu sempre pensei isso e sempre cobrei isso. E está de parabéns essa direção, quando a gente vê o Asa disputando o sub-15, o Asa disputando o sub-17 e o Asa disputando o sub-20. Eu acho que não tem outro caminho que não seja esse. Vamos fazer o seguinte, deixa a gente fazer um intervalo aqui, para a gente voltar para a parte final do programa, conversar um pouquinho mais com o professor Adriano, claro, e conversar um pouquinho mais sobre a agremiação esportiva da Piraquense. Aguarda aí, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, de volta com o nosso Top Sport aqui pela sua TV UPS, ao vivo também do YouTube. Claro, você pode acompanhar o nosso programa também na nossa página no Facebook e no Instagram. Nosso programa que tem o oferecimento da água mineral Verdes Mares. Nesse calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com uma garantia e qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na água mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. Sandálias Aventura, olha, melhor para qualquer lugar. Hoje, você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui, você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e também para os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E no intervalo você acompanhou mais uma vez o nosso VT a respeito dos colchões Quality Mag. E você que ainda não ligou, ligue agora, não perca tempo. E um detalhe, você liga e diz, olha, estava ouvindo, estava assistindo, estava vendo lá o programa Top Sport na TV UPS. Você vai ter um excelente desconto. Ligue agora, 0800 765 5535. Então você acessa o nosso site, qualitymagcolchões.com.br. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos aqui para a gente falar com o professor Adriano. Fica muito essa expectativa aí, Adriano, de quando o ASA vai justamente se apresentar, né? Quando vai ser iniciado o trabalho. O Eduardo tem trazido informações aqui. No começo existia um certo impasse. O Evandro Guimarães queria uma data, a direção queria outra. Mas, enfim, nessas reuniões vocês já resolveram, já decidiram quando é que vai ser realmente o começo desse trabalho? Na verdade, o primeiro passo é o Guimarães vir para cá, né? Para sentar conosco. Então o Guimarães só técnica, chega em dezembro, em Portugal, porque o Antônio Guimarães está em Portugal. Não, se o ASA for começar só quando o Guimarães chegar, então o ASA só começa depois que o Guimarães retornar das férias lá em dezembro. Tá vendo a moral que você tá, Guimarães? Tá vendo aí? O ASA só vai começar a treinar quando você chegar, Antônio Guimarães. E eu estava comentando aqui, né? Falando que Guimarães, Guimarães tá fazendo falta aqui, né? Mas o Evandro Guimarães, na verdade, tá certo para chegar em dezembro também. Ele também só está para chegar aqui em dezembro, até porque... talvez até no mesmo... Os dois Guimarães chegarão juntos. O que a gente precisa entender é que a gente precisa montar uma logística também, né? Até porque essa comissão técnica, ela vem se hospedar aqui em Arapiraca, a gente está rediscutindo justamente com a própria sede dos jogadores, né? Isso a gente está fechando provavelmente essa semana, para a próxima semana a gente quer fechar essa logística e fazer com que os caras já comecem a vir e já ter uma ideia do que pode acontecer, pelo menos dentro de uma questão assim, e não de trabalho efetivo, né? Mas, assim como os outros clubes, a gente também discute começar em dezembro essa atividade, né? A gente fazendo um mês de temporada aí é tranquilo para que a gente comece as duas competições tranquilo, até porque a primeira terminando, automaticamente já começa a segunda, não vai ter tempo nem de parar para... Né? Parece-me que a previsão seja dia 2 agora, né? Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, o ASA já joga com o Jaciobá. Não tem nem Réveillon aí para o pessoal, mas a gente acredita que a gente está dentro do nosso cronograma, né? Até porque a gente precisa manter um custo a partir de dezembro, que é essa nossa projeção, até porque os nossos próprios patrocinadores já discutiram agora a partir de dezembro, né? Começar efetivamente as nossas atividades, então a gente espera que a gente consiga fazer esse time em dezembro e já começar a pré-temporada, que é uma pré-temporada. A gente vai ter algumas atividades para que a gente entre nessa Copa Alagoas aí forte. Ok, Eduardo, última pergunta aí para o nosso professor Adriano. Essa reestruturação do sócio-torcedor, como é que está a situação e o que vai ter de atrativo para esse torcedor?
Olha, veja, a gente espera que vocês vão ser convidados também. A gente vai ter um evento provavelmente agora, dia 28, 29 ou 30. A gente está definindo essa data ainda, para vocês entenderem essa nova reestruturação. Inclusive com a atuação do nosso torcedor, que ele vai além de ter uma carteirinha para ter acesso ao campo. A gente vai ter um monte de novidades, eu não posso tornar público aqui, porque não é minha área, isso é mais com o Cláudio, mas é uma surpresa agradável que vai ser para o sócio torcedor e também para a cidade de Arapiraca, que vai trazer novas opções, como eu te digo, vai além do futebol, né? A gente quer trazer agora um asa institucional e a gente espera, Cardeal, que a gente consiga inovar realmente agora para o nosso torcedor, para ele sentir vontade de ser sócio do asa, não sentir vontade de ir para o campo do asa. Existe uma diferença muito grande, né? De você se sentir atraído em ser sócio do clube que você torce, do que você se sentir atraído em ver os jogos do clube que você torce, né? Existe uma diferença muito grande. Eu acho que o caminho não pode ser diferente, não. Olha, antes da gente fechar o nosso programa, hoje tem Clássico dos Milhões no Maracanã. Mas há quem diga que é uma história bíblica, Davi contra Golias. Hoje é assim, né? Jesus contra o Vanderlei Luxemburgo. Quem ganha de Jesus? Ninguém, graças a Deus, ninguém ganha de Jesus. Jesus está acima de qualquer coisa. Mas esse Jesus aqui da terra, o Jorge Jesus, o português, que treina o Flamengo, está fazendo um trabalho excepcional. E hoje o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã, o Flamengo como mandante. Ou seja, se vencer hoje, vai ficar só mais uma vitória do título no próximo final de semana contra o Grêmio. Mas e aí, Eduardo Cardial? Tá rolando umas apostas aqui nos bastidores, enfim, né? E eu vou fazer uma surpresa. Cláudia, vem cá. Ao vivo aqui, por favor, ao vivo, programa ao vivo é assim, aqui do nosso lado, para fechar o programa nós quatro, o assunto, essa é Cláudia Valéria, né? Nossa apresentadora do Ops Notícia, que já esteve aqui, produtora também do nosso Top Sport. Tá rolando aqui umas apostas. A Cláudia está apostando no Flamengo. Sim. Né? Ela acha que vai dar Flamengo. Eu sou vascaíno. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Vasco. O Eduardo Cardial é torcedor do Vasco também, né? O professor Adriano torce por quem? Pelo Flamengo. Então dá 2-2 aqui. Tá 2-2 aqui, não é verdade? Quem seria o voto de Minerva? Quem seria? Esse rapaz já tá falando aqui já. Ele não perde tempo, né? Pronto. Pirulito já acaba de dar o placar dele aqui. 5-0 Flamengo, é o placar do Pirulito. Você, Claudinha? Eu aposto em 8. 8-0. Isso porque ela tá sem ponto. 8-0 Flamengo. Professor Adriano. Não, você bem mais calmo, acho que 2-0, né? Pra gente ter um respeito, até pela tradição do clássico, né? 2-0 tá tranquilo. 2-0. Pra você, Eduardo. Rapidinho, eu acho que tem 2 pontos esse jogo importantes. O primeiro ponto é o seguinte. O Vasco ele tá livre da zona do rebaixamento já. Praticamente. Matematicamente não. Mas aí. Mas entra com peso bem menor. Isso, peso bem melhor. E aí tem uma possível Sul-Americana, Libertadores, enfim, pré-Libertadores. Esse jogo para o Vasco, a meu ver, ele é determinante para o futuro do Vasco. Esse jogo de hoje, de forma antecipada. Porque se o Vasco vence, ele tem uma sobrevida para buscar essas vagas. Se ele perde, se tranquilizar com a permanência e tchau o que poderia alcançar. O outro lado, se o Flamengo vencer o jogo, é o óbvio, é o resultado que todo mundo esperava. Se o Vasco vencer, ninguém cala o Luxemburgo. Então, assim, eu acho que o Vasco vai vencer. Olha, gente, veja só, eu vou olhar para essa câmera aqui, só um minutinho, antes da gente fechar esse despedir dos nossos companheiros aqui. Veja só, isso é clássico. O momento do Flamengo é melhor, o time do Flamengo é muito superior, tecnicamente, do que o Vasco, mas são 2 camisas pesadas do futebol brasileiro. E 2 equipes que se respeitam muito, muito. Não pensem vocês lá na concentração do Flamengo, que os caras estão achando que é jogo fácil, que é jogo para chegar no Maracanã, golear, atropelar, porque não é. A gente sabe do trabalho do Jesus, mas o Vasco tem um técnico que já foi treinador de Real Madrid, coisa que o Jesus nunca foi. É bom que se diga isso. O Jorge Jesus nunca treinou uma equipe de ponta do continente europeu. O Vasco tem um treinador hoje que já foi treinador do Real Madrid. O Vasco tem um técnico que já conquistou 5 campeonatos brasileiros. 5, então o currículo do Luxemburgo tem que ser respeitado. E o trabalho que o Luxemburgo faz. O currículo do Luxemburgo é muito maior do que o Exato, e aí eu vou lançar uma polêmica aqui. Proporcionalmente falando, vamos trabalhando em cima de proporção. Quem é que faz o trabalho melhor, o Jesus ou o Luxemburgo? Se você pegar valores individuais, o Luxemburgo faz um trabalho muito maior. Você alcançou a minha linha de raciocínio? Aí eu vou perguntar a Cláudia aqui. Me diga uma coisa, a senhora como uma dona de casa, né? E todos nós homens também, que somos também, né? Ou seja, se faz omelete sem ovos,
Você já viu isso, fazer omelete sem ovo, não? Infelizmente, não. Não, né? Não. O Luxemburgo, ele tá fazendo omelete sem ovo no Vasco. Agora é muito fácil, meu irmão. O Jorge Jesus, quando ele quer fazer um omelete, ele olha assim, tem 450 mil galinhas, botando um ovo a cada segundo. Todas as raças possíveis. Então, pega um ovinho ali, faz um omelete. Peita, pega aquele ovinho ali, aí, meu irmão. Mas é nem mel na sempre chupeta. o omelete Agora vai é de fazer qualidade, omelete né? sem ovo. Mas nem sempre o omelete é de O qualidade. professor Luxemburgo tá tirando o sangue de siri. Você sabe que você já viu sangue de siri? Não, né? Leite de pedra, você já viu? Também não. O professor Luxemburgo está fazendo tudo isso no Vasco. Então eu acho o seguinte, o Flamengo é o favorito. Agora, são dois times que se respeitam. E aí eu tenho certeza, eu não vou dizer no ar, mas a Cláudia Valera vai perder a aposta para mim, que a gente fez fora do ar. Ela Eu vai daria perder a tudo hoje para ouvir a palestra do Luxemburgo. Agora à tarde já, ele deve estar conversando com o pessoal. Extremamente motivacional. Né? Daria tudo para ouvir essa palestra. Então a Claudinha Inclusive, vai perder a aposta, ele fechou e amanhã, o treino, né? Eu nunca tinha exato, fechado, fechou o treino. Ele vai perder a aposta, Cláudia, e amanhã eu quero olhar no olho do pirulito. Só quero olhar amanhã no olho do pirulito. Boa sorte pro seu Flamengo, viu? Tá certo? Placar do jogo. 1-0 Vasco e amanhã o Pirulito volta a usar o boné. Como é que é? 1-0 Vasco Sim. e amanhã o Pirulito volta a usar o boné. É verdade, porque ele tá ridículo sem boné, diga-se de passagem. Vamos fechar nós 4 hoje o programa aqui, tá certo? Ele mandou dizer o seguinte, o rapaz mandou conversa. Ele fica inventando coisa lá no nosso... No Master. No Master, fica inventando... o rapaz mandou o quê? Hoje tem gol do Gabigol. Hoje não tem gol de Gabigol, não. Hoje não tem gol de Gabigol no Maraca, não. E amanhã, eu vou ganhar a aposta da Cláudia Valera. Só que eu vou deixar vocês com água na boca. Vocês não sabem qual foi a aposta que nós fizemos. E eu vou ganhar. Como vascaíno que eu sou, eu vou ganhar. Tá certo? Fechado? Hein? Você sabe o que é que eu tô ouvindo aqui no meu Eu venho no meu buscar, viu? Hã? Eu venho resgatar o meu prêmio. E eu também. Tá certo? Veremos. Tá bom? Tá legal, tá certo então. Pirulito, eu não vou cair na sua não. Você quer fazer alguma coisa aí de Flamengo, de Gabigol, não vai rolar isso aqui não. Tchau, tchau. Um abraço, até amanhã. Vamos todo mundo sair daqui agora. Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau. Muito bem, tchau. Pirulito com graça, negócio de gol do Gabigol.